4. Tem mais alguém de dependência? Não? Na No do 7. 7, não. Não, tem, mas não comigo. Deixa eu até ver aqui. O João Gabriel, ele disse. Eu recebi os alunos que estão de DP. Peraí que eu vou achar aqui. Ó, 7º ano. Em geografia, é só você. O João, ele ficou em ciências. Eu tô em QI. Só você está em artes e geografia, tá? Ok. Bom, deixa eu te explicar como que vai acontecer. Essa primeira vão ser 8 encontros, um por semana. Toda terça-feira, então, daqui a 8. Uma hora. Na verdade, são 50 minutos, mas não vai demorar tudo isso, não. Por quê? Hoje, na primeira aula, eu vou te explicar esse conteúdo que você ainda não tem, porque isso é matéria do 6º ano. Então, eu vou te Sim. explicar esse conteúdo. Aí, na segunda aula, vou passar atividade. Na terceira aula, já vou passar um exercício avaliativo. Aí, na quarta aula, eu vou tirar dúvida do exercício avaliativo. Aí, só na quarta aula que a gente vai falar ao vivo de novo. Mas aí você pode ficar tranquilo, porque eu sempre vou te avisar com antecedência. Tá? Sim. Tá preparado? Tô. Já tá aparecendo aí para você? Ah, não, peraí. Tá. Ah, A peraí. apostila tá. Essa é a apostila do 7º ano, não é essa não, peraí. A sua é do 6º. E aí, como você não tem a apostila, eu preciso que você anote tudo e caso surja alguma dúvida, eu preciso que você fale. Professor, não entendi isso. Tá bom? Calma aí. Deixa eu Pega um pegar o caderno aí. caderno. Beleza. Peguei. Voltou? Voltei. Beleza. Bom, nessa primeira parte, eu não vou passar a apostila toda, pode ficar tranquilo, tá? Eu vou passar um conteúdo que eu acho suficiente. Então, você vai fazer 3 atividades avaliativas. A sua presença, ela já é uma avaliação. Então, além da sua presença, hoje, você vai ter 3 atividades. Uma vai ser pesquisa, o outro vai ser... Hoje? Oi? Hoje? Não, não. Hoje eu só vou explicar, porque tem bastante coisa. Então, você vai fazer uma pesquisa sobre o conteúdo que eu vou te passar, você vai fazer um exercício avaliativo e, por último, você vai fazer uma provinha lá na Alexandria. Sim. Tá bom? Ok. Beleza. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que você tem que saber desse conteúdo é a importância de se estudar o tempo e a importância de se estudar o clima e qual é a diferença entre eles. Você lembra disso do 6º ano? Não. Não tem a mínima ideia? Bom, a primeira coisa que você tem que lembrar, Pedro, é que tempo atmosférico e clima não são a mesma coisa. Tanto o tempo quanto o tempo atmosférico quanto o clima, tá falando aqui, ó, eles são fatores, cadê? Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Exógenos, ou seja, eles acontecem na parte externa da Terra. No caso, na parte da litosfera onde nós estamos, que é a parte superficial das camadas da Terra. Então, tudo que eu vou falar com você agora sobre tempo atmosférico e clima, eles acontecem aqui na parte externa, é óbvio, né? Você não vê chover na parte interna da Terra, não é verdade? Então, a primeira coisa que eu quero que você anote aí é o seguinte, anota assim, ó. Você quer que eu vá escrevendo junto com você ou você prefere que eu dite? Tanto faz. Então, coloca assim, ó. Tempo atmosférico. Tempo. E clima.
Botei. São modeladores do relevo. São agentes modeladores. É ponto final, tá? Eles são agentes modeladores. Por quê? Tanto o clima quanto o tempo atmosférico, eles atuam na destruição das rochas. Por exemplo, nesse minuto que eu estou falando com você, o calor que está, independente de ser muito ou pouco, ou o próprio frio, né? O calor pode ser negativo, né? O frio, eles atuam nessa degradação da rocha. A chuva, associada ao tempo atmosférico, ela também atua na degradação da rocha. Ou seja, qualquer coisa que eu for falar com você sobre tempo e clima, no caso do tempo atmosférico, você vai pensar que eles agem na degradação das rochas, na degradação do relevo, ok? Ok. Mas lá para frente, caso você não consiga recuperar a nota, aí eu vou falar sobre os agentes endógenos, ou seja, que atuam dentro, na parte interna do nosso planeta, nas camadas internas. Mas por enquanto a gente só vai falar dos exógenos. Tá certo? Sim. Alguma dúvida? Não. Bom, você está vendo esse desenhozinho aí? Sim. Com esses 6 quadrinhos? Isso daí mostra, claro que isso é uma caricatura, né? Não existe exatamente assim, mas está mostrando de manhã, bem cedinho, o cara saindo para trabalhar, praticamente nevando, né? Ele está até saindo uma fumacinha da boca aqui de tanto frio. E aí, no meio da manhã, começa a esquentar. Ao meio-dia para tarde, o sol sai, ele tira o casaco, tira tudo. Início da tarde, ainda com muito calor. Final da tarde, ele voltando para casa, começa o sol se pôr, o frio começa a voltar. E à noite volta aquele frio intenso. O que é isso? Isso é um exemplo de tempo, ou exemplo de tempo atmosférico, ou exemplo de clima? O que você acha? Eu acho que é de tempo. Muito bem. Por quê? É porque dependendo do tempo que tiver, se tiver de manhã cedinho vai estar frio, se tiver mais à noite vai estar. Você está no caminho certo. A sua ideia está certa. Você só não pode confundir esse tempo que você está falando com o tempo cronológico, tá? Cronológico é o tempo do relógio que a gente fala, né? Não é esse o tempo. Ah, sim. Você tem que lembrar, até a própria apostila está errada em falar só tempo, né? Esse tempo, na verdade, é o tempo atmosférico. Mas você está certo, Pedro. O tempo atmosférico é isso mesmo. O tempo atmosférico ele varia a todo instante. Você acabou de falar. De manhã, calor. À noite, frio. Isso no mesmo dia. Concorda? Sim, Então, concordo. a primeira anotação que eu quero que você faça é o seguinte. Posso falar? A primeira não, né? Depois que você já anotou, eu vou te passar agora a definição do tempo atmosférico. Então, coloca aí, tempo atmosférico. Definição. Foi? Foi. Beleza. Então, olha só. O que é o tempo atmosférico? Pode anotar assim, ó. É o estado momentâneo da atmosfera. Estado momentâneo da atmosfera. Vou te explicar. Atmosfera. Foi? Foi. Ou seja, o tempo atmosférico ele varia a qualquer instante. Por isso que é momentâneo, ele é de momento. E ele é o estado, esse estado de momento, ele pode se alterar. Por exemplo, de manhã, quando eu acordei, o tempo estava nublado, eu pensei que fosse fazer frio. Mas aí, logo depois, o que aconteceu? Abriram-se as nuvens e o sol apareceu. Porque o estado momentâneo da atmosfera se altera a qualquer instante. Entendeu? Sim. Isso é o tempo atmosférico. Posso passar adiante? Pode. Vamos falar sobre o clima? Vamos. Então, coloca aí a definição do clima.
Calma aí, deixa eu apontar aqui. Tranquilo, sem problema. Clima, definição. Isso, a definição do clima. Botei. Diferente do tempo... Isso não é para anotar ainda não, tá? Só estou te explicando. Diferente do tempo atmosférico, Pedro, o clima, ele não varia. O tempo atmosférico, a gente não acabou de conversar que ele pode estar de manhã com sol, à tarde está com frio, com chuva, a gente não acabou de falar isso? Sim. Então, o clima, isso não acontece, Pedro. No clima, o clima, ele, independente da estação do ano, independente do dia, se está quente ou frio, ele sempre vai ser o mesmo. Por exemplo, qual é o clima de Barra do Piraí? Nublado. Não. Nublado, você está falando sobre o tempo atmosférico. Eu estou perguntando o clima. O clima, Pedro, são aqueles que a gente já estudou, que fala sobre clima tropical, clima equatorial, clima tropical continental, Eu acho que é tropical. temperado, tropical, exatamente. Por quê? Porque Barra do Piraí se encontra entre os dois trópicos, né? Barra do Piraí, como todo o estado do Rio de Janeiro, está na zona tropical. Então, Barra do Piraí possui o clima tropical. Tropical. Só que existem algumas variações. Por exemplo, Barra do Piraí, ele possui um clima tropical, mas de serra. Em Sim. contrapartida, Rio de Janeiro possui um clima tropical oceânico, porque ele está ali à beira-mar, então ele recebe influências do oceano, influências do Oceano Atlântico. Por isso que Barra do Piraí, por exemplo, tem até um clima, mesmo sendo tropical, mais ameno, vamos dizer assim, mais manso do que o do Rio de Janeiro. Do Rio. Então, o que eu quero te dizer? Que independente de ser dezembro, com o verão muito quente aí em Barra do Piraí, ou de ser julho, com o inverno também, que às vezes é bem frio aí em Barra do Piraí, o clima é sempre tropical. Aí em Barra. O que eu estou querendo te dizer com isso, Pedro? Eu quero te dizer que o clima, ele nunca se altera. Então, você pode colocar assim, ó, como definição. Posso falar? Pode. Você já colocou clima, né? Sim. Então, coloca assim, ó. É uma sucessão de vários tempos atmosféricos. De vários tempos atmosféricos. Pois. Ok. Não, aí continua. Coloca assim, vírgula. E forma um padrão específico com suas características. Ponto final. Foi? Foi. Aí embaixo você coloca assim, OBS. É uma observação que eu vou te falar agora. Pode? Pode. Aí você escreve assim, por favor. Para se definir o clima de um local, é necessário... Como é, gente? Clima. De um local, é necessário a coleta de dados diariamente de dados. É necessária a coleta de dados diariamente
durante 30 anos. Foi? Foi. Então, o que que acontece, Pedro? Para a gente poder... É porque os climas de qualquer lugar do planeta já foram definidos. Mas para poder saber que Barra do Piraí hoje tem um clima tropical de serra, foi feita uma coleta de dados diariamente para poder saber que o clima de Barra é assim. Do mesmo jeito aqui em Volta Redonda, do mesmo jeito em Nova York, do mesmo jeito no Egito, em qualquer lugar do planeta, foi feita uma coleta de dados todos os dias durante 30 anos no mínimo, para poder saber que clima é daquele local. Beleza? Beleza. Tanto é verdade o que eu estou te falando, deixa eu até passar aqui para baixo para poder te explicar melhor. Tanto é verdade o que eu estou te falando, que você, quando assiste jornal, você já assistiu algum jornal? Assisto de vez em quando com a minha avó. Então, quando você senta para assistir jornal, não tem aquela menina do tempo? Sim. Então, o que que ela fala? Ela não fala assim, hoje em Barra do Piraí, na TV Rio Sul, né? Em Barra do Piraí, nós vamos ter chuva. Ou então fala assim, hoje em Barra do Piraí, a temperatura vai ser tanto, 30 graus de máxima e E 25 de mínimo. mínima, não é verdade? Uhum. Isso é do tempo atmosférico. Eles fazem essa coleta de dados todos os dias, durante 30 anos, para depois ter a noção de qual tipo de clima é daquele lugar. Deu para entender isso? Deu. Só que o que acontece? Hoje é mais informativo, né? Porque os climas já estão definidos, não tem como se alterar. Tudo bem? Tudo bem. E aí, como eu estou falando com você sobre essa questão da coleta de dados das variações atmosféricas, né, das variações do tempo atmosférico, eu quero que você saiba que existe um nome para isso. Essa coleta de dados atmosférica, que acontece todos os dias e ela é feita por satélite, é chamada de meteorologia. Meteorologia? Enquanto que o estudo do clima se chama climatologia. Você lembra disso lá do sexto ano? Não. Então escreve assim, ó, por favor. Posso falar? Pode. Então você coloca assim, ó. A ciência que estuda as variações do tempo atmosférico Reações. do tempo atmosférico é a meteorologia. Foi? Sim. Isso tudo que eu estou te falando, Pedro, é importante você anotar, porque você não vai achar nada disso na apostila, tá? Eu tô te mostrando na Ah, apostila aqui só o conteúdo, mas essas explicações sou eu que estou te dando, não está escrito em nenhum lugar, não, tá? ok. Eu estou te dando um resumo para ficar mais fácil para você estudar. Bom, você entendeu então o que é a meteorologia. Antes de eu Sim. falar sobre a climatologia, eu quero que você me responda. Pensa assim, vou te dar uns 30 segundinhos aí. Pensa, por que que é importante então a meteorologia se a gente já sabe qual o clima de um determinado local? A gente não precisa mais ficar coletando dados do tempo atmosférico. Pensa aí, vou te dar 30 segundos. Só um minuto. Pensou? Nem faço ideia. Então,
Eu não acabei de falar com você que, graças à meteorologia, nós sabemos qual vai ser o tempo de amanhã, por exemplo, o tempo atmosférico, se vai chover, se não Sim, vai chover, se vai fazer calor, se vai fazer frio, não é verdade? verdade. Só que a meteorologia, ela não é importante só por causa disso. Ela é importante porque, lembra que eu te falei que o tempo meteorológico, ele se altera a qualquer instante? Lembra que a gente conversou no início da aula? Sim, sim. Então, graças à meteorologia, Pedro, é porque você não trabalha com isso, mas graças à meteorologia, quem trabalha, por exemplo, com agricultura no Brasil, sabe o período que vai chover, sabe quando vai ser a seca. Então, a Eu sei. meteorologia ela é importante, por exemplo, para eles poderem saber o período de plantar, o período de que vai ser de estiagem. Claro que eu estou falando daquelas fazendas que tem a produção intensiva, né, de alta tecnologia, tá certo? Sim. Então, é porque quando eu falo com você e a gente vê no jornal, a gente vê a previsão do tempo para amanhã, daqui a um dia. Mas Sim. os estudos meteorológicos, eles podem prever a variação do tempo de até um mês. Você acredita nisso? Algumas semanas, 2, 3 semanas. Ó, brabão. Sabia disso? Não. É. Tanto é verdade, é porque a gente não tem isso aqui no Brasil ainda. Mas lá nos Estados Unidos é importantíssimo porque, graças a essas previsões meteorológicas, a... o governo sabe, por exemplo, com antecedência até de uma semana, quando que o furacão vai chegar. Hum, E aí o governo consegue tirar as pessoas da área de risco para salvar a vida delas. sim. Então, o estudo meteorológico ele é importantíssimo, porque Isso eu ele, já sabia do. porque ele salva vidas. Além dessa questão do furacão que eu estou te falando, além dessa questão também da chuva ou da seca quando vai ter, sabe para uma outra profissão também, para uma outra área, que isso é importantíssimo? Para a Ah, aviação. Pensa que você é um piloto de sim, avião. né? Você está aqui no Brasil. Aí a sua rota é Brasil-França. Você vai ter que atravessar o Oceano Atlântico todinho. Sonho. Só- É. Aí o que que acontece? No meio do Oceano Atlântico está uma chuva muito forte. E aqui no Rio de Janeiro não está essa chuva. Então o estudo meteorológico, a previsão meteorológica fala, ó Pedro, agora é 1h26 aqui no Brasil. Quando você estiver cruzando ali o Atlântico por volta de 17 horas, você vai pegar uma chuva muito forte, quase chegando lá na França. É Então você vai melhor ter que. nem ir. Aí não, aí eles fazem uma nova rota para o avião poder desviar dessa chuva, entendeu? Ah, entendi. Então é importantíssimo para Mas isso. por que? Então, mas por que tem alguns que não vai? Como assim? Uns que não vai Decolam? com chuva. É, Não, não decola com chuva. eles só não decolam quando essa chuva está muito intensa no aeroporto. Agora, Ah, quando eles sim. já estão no meio da viagem, eles fazem desvios, entendeu? Entendi. Então, você quer anotar essa importância das previsões meteorológicas ou não precisa? Você vai lembrar de cabeça? É, vou anotar melhor. Então anota aí, por favor. Ah, Eu já te falei que é a ciência que estuda a variação do tempo atmosférico, não é isso? sim, Aí agora você escreve assim, ó, importância. Foi? foi. 2 pontos. E aí você pode coloca assim, ó, para os agricultores terem a previsão de quando vai ser seca e quando vai ter chuva. Até porque muita chuva estraga a plantação também, né? Sim. Os agricultores? Saberem com antecedência o período de seca e o período de seca e o período de chuva, certo?
Foi? Certo. Vírgula, agora vamos falar outra importância. Coloca assim, ó. Previsão. Tá. Errei aqui, escrevi errado. Tranquilo. Previsão do aparecimento de furacões. Aparecimento de furacão. Ô, professor, por que um furacão não chegou no Brasil? Então, a formação do furacão ela se dá em oceano aberto, né? Em áreas profundas. Por quê? Profunda não é de profundidade, não. Estou falando áreas mais distantes do litoral. Sim, sim, sim. Porque essa água superficial, ela se aquece muito rápido nas zonas tropicais e elas são empurradas em direção ao continente. Então, por exemplo, nos Estados Unidos acontece muito porque a região que os Estados Unidos se encontra é uma região temperada. Então, pela força até pelos ventos alísios que empurram qualquer massa de ar da zona equatorial para os polos, para os trópicos, desculpa, faz com que essa evaporação vá diretamente para o continente, no caso, os Estados Unidos. Mas como que se forma um furacão? Isso eu não vou te cobrar não, tá? Mas como que se forma? Essa evaporação ela acontece muito rápido. Então, para a água do oceano poder evaporar, essa água superficial, ela tem que chegar a 100 graus Celsius. E aí ela vira vapor. Quando ela vira vapor, ela sobe muito rápido. Só que quando esse vapor ele sobe muito rápido, nas elevadas altitudes, ela se encontra com as massas de ar frias. Então, esse choque entre o vapor quente que está vindo com essa massa de ar fria, nessas elevadas altitudes, e o vento batendo, faz com que ele comece a girar, a circular, circular, circular. E aí ele vai recebendo mais vapor e vai ganhando mais corpo, no caso a água, né? Vai ganhando mais corpo, mais corpo, mais corpo e girando, 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 girando. E aí vai em direção ao continente. No Brasil, a chance disso acontecer é na região sul, como já vem acontecendo. Por quê? Lembra que eu falei que a região do Equador, no caso da linha do Equador, ela empurra essas massas de ar em direção aos polos? Sim, sim. Então, no caso dos Estados Unidos, da linha do Equador empurra para o norte. No nosso caso aqui, da linha do Equador empurra para o sul. Entendeu? Ok, entendi. Então, se acontecer, vai acontecer pra cá. Só um minutinho, peraí. Deixa eu calar a boca do meu cachorro aqui, desculpa. Certo. Peraí. Só... Desculpa, Pedro. De boa. Me deu um susto, cara. Repete sua pergunta. Então, se acontecer furacão aqui no Brasil, vai ser pra cá? Aqui no Rio de Janeiro, não. Vai ser para Paraná, Santa Catarina. Quieto, Ah, pô. sim. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, como já está acontecendo. Quando tem Entendi. essa... Mas, por exemplo, no inverno isso nunca vai acontecer, tá? Acontece Ok. só no verão. No verão. Porque precisa dessa evaporação intensa. Ainda bem que eu já fui no Beto Carreiro, não vai se destruir. Mas você sabia que até o desmatamento influencia nisso? É? É, sim. Mas pra Porque... quê? Oi? Mas como? Porque o que que acontece? Essa variação de temperatura, quando o desmatamento está intenso, essa variação faz com que a evaporação aconteça mais rápido ainda, Ah, entendi. tá? Bom, falei sobre a meteorologia. Agora eu vou falar com você sobre a climatologia. Sim.
E aí a gente encerra por hoje, pra você poder ficar livre. Ok. Bom, a climatologia, o próprio nome já diz, né? A climatologia pode colocar, ó, é a ciência que estuda... Climatologia? Não, CLI com L. Tá aqui, ó. Climatologia. Deixa eu marcar para você ver, ó. Tá vendo? Uhum. É a ciência que estuda as características dos climas. Dos climas? Isso. Foi? Sim. Bom, o que é isso? Eu já falei com você sobre a meteorologia em relação ao tempo atmosférico. A climatologia em relação ao clima ou aos climas. A climatologia, ela vem estudando, por exemplo, as alterações. Eu lembro que eu falei com você que o clima não se altera? Sim. Mas, graças à climatologia, eles conseguiram comprovar no final da década de 90, início dos anos 2000, você não pegou a década de 90, né? No Ainda início dos não. anos 2000, Pena que não. a alteração climática. Então, Sim. existem duas linhas até de defesa, né? Alguns cientistas defendem que essa alteração climática ela aconteceria normalmente, que é a questão do aquecimento global, e alguns estudiosos defendem que a ação humana de poluição, de desmatamento, ela é a responsável pelo aquecimento global e todas essas catástrofes que nós estamos passando. Tá certo? Tá certo. Então, eu só quero que você anote que uma observação na climatologia, que graças a ela foi descoberto a teoria do aquecimento global. Tá, o que é para... Como que é pra... Observação, OBS, né? Aham. Embaixo da climatologia. Você já anotou a definição de climatologia, né? Sim, sim. Beleza. É a ciência que estuda as características dos climas. Isso. Aí eu quero que você anote assim, por favor, que graças à climatologia, graças à climatologia, foi? Ah, sim. Graças à climatologia, foi descoberta a teoria do aquecimento global. Beleza? Ah, a teoria do aquecimento Do global? aquecimento global. Tá bom? Tá bom. Bom, Pedro, você tem alguma dúvida? Não. Se você não tem dúvida, nosso encontro de hoje acaba por aqui. E aí, terça que vem a gente se encontra. Ok. Tá bom? Tá bom. Então tá, um abraço. Até amanhã na aula de História e Geografia. Valeu. Falou, tchau. Tchau.